Dançar para viver, viver para dançar. Um estudo sobre a prática de dança axé e suas influências sobre os estados de humor em mulheres adultas, elaborado pelo acadêmico Ricardo Yamato Romão da Silva, sob minha orientação. O acadêmico vai ter 20 minutos para apresentação e cada membro da banca 10 minutos, agradecendo a presença da professora Minari, da professora Jorge, que é como a banca. Fique à vontade, Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por aceitar a professora Georgia, a Guinai, a participação da minha banca. Podemos dar início. Contextualizando um pouco do tema, a gente aborda a dança desde o seu início, onde surgiu pela necessidade da expressão do homem. Então, antes mesmo do homem começar a se expressar através de palavras, através dos gestos, ele já se comunicava. Visto também que a dança tem uma melhora na capacidade motora do praticante, promovendo também o bem-estar, influenciando também em algumas determinadas patologias, na forma de reabilitação, seja ela física ou psicológica, mas tratando do caso psicológico nessa pesquisa. A partir disso, a gente entra com a pergunta-problema, que seria: qual a influência da prática da dança axé nos estados de humor das mulheres adultas? O objetivo geral do nosso trabalho visa analisar a influência da prática da dança axé nos estados de humor dessas mulheres adultas. Objetivos específicos: identificar os estados de humor em mulheres adultas a partir da prática da dança, apontar as alterações dos estados de humor nessas mesmas mulheres, comparar, relacionar as mudanças dos estados de humor entre as mulheres que praticam há menos de 2 meses e as mulheres que... Visto, a gente justifica que o risco de depressão hoje em dia tem um número muito elevado em relação ao homem. A gente consegue notar que é mais que o dobro, 7% para as mulheres o risco de depressão e 2,6% para os homens. Justifica também que o exercício ele tem essa tendência de diminuir o estado de ansiedade e depressão para as pessoas que praticam, quando relacionados a tratamentos convencionais que a gente encontra hoje, que são os farmacológicos e os psicoterapêuticos. Além disso, a gente tem as vantagens da dança ser mais econômica, porque a gente está fazendo também uma atividade mais saudável, a gente não está tendo efeitos colaterais, muitas vezes os medicamentos conseguem trazer esses efeitos adversos. E a música também ela tem a capacidade de alterar os estados de humor. Por quê? Porque quando a gente percebe uma música ou a gente escuta uma música com essas lembranças de sensações, através da música a gente tem sensações de bem-estar, a gente tem sensações mais agradáveis, quando a música, logicamente, que é o gosto musical da pessoa. Visto também que a dança ela consegue atingir todos os domínios do comportamento humano, sendo ele social, afetivo, psicomotor e também o cognitivo. Dentro do referencial teórico, a gente abordou na pesquisa a história da dança e as suas definições, a axé music, atividade física e seus aspectos fisiológicos e psicológicos, exercícios físicos com músicas ou estado de flow, as emoções, os estados de humor, estudos sobre atividades físicas e estado de humor. Dentro desses a gente vai abordar um pouquinho do que seria a axé music e do que seria os estados de humor. Então a axé music a gente traz um conceito que é composto por misturas de ritmos, estilos e
e gêneros musicais locais e globais. Dentro disso a gente consegue fazer um pequeno entendimento através dos movimentos que a gente conseguiu destacar, que são que os braços, que geralmente a gente costuma notar nesses círculos de axé, ou lamba aeróbica, que é uma derivação também, são movimentos aeróbicos, que seriam movimentos para cima, movimentos com braços laterais, movimentos de tronco, ondulações, que seriam ondulações do corpo, da parte superior, quadril, que a gente já aborda um pouco mais da sensualidade, que vem do axé, que são os rebolados, e pernas, que aí é o famoso samba que todo mundo conhece, só que no axé a gente aborda com uma cadência mais aberta, um samba com uma passada mais aberta, enfim, mais técnico, né? Pode passar. Os estados de humor, a gente encontrou as devidas definições, que a tensão poderia vir de uma contração involuntária da pessoa. A depressão a gente aborda um trabalho que não seria depressão clínica, né? Diferente, seria uma autovalorização negativa daquele estado da pessoa. A raiva, que vem dos sentimentos de resistência, muitas vezes pessoal, né? O vigor seria o estado de energia, animação, euforia. A fadiga, que vem da apatia e o baixo nível de energia. E a confusão mental, que aborda a incerteza, irritabilidade e o atordoamento. A partir disso, a gente caracterizou a pesquisa como sendo exploratória. Ela busca explorar a influência da dança axé nos estados de humor. Descritiva, porque ela vem descrever características psicológicas que seriam os estados de humor abordados no trabalho. Delineamento dele foi uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa. A gente optou por fazer uma moda mista, né? A gente vai explicar mais na frente. Os sujeitos da pesquisa. Então a gente abordou 3 turmas em Florianópolis, uma academia chamada Salão de Dança, onde a gente conseguiu tirar 64 mulheres como sujeito da pesquisa. Dentro dessas mulheres, a gente impôs alguns critérios de inclusão, né? Ficando 17 na amostra, né? Sendo 7 alunas há menos de 2 meses de prática, com uma média de idade de 36 anos, e 10 alunas praticantes há mais de 1 ano, com a média de idade de 27 anos. Os critérios, então, foram não probabilísticos por conveniência, porque essas mesmas mulheres tinham uma idade mínima de 21 anos, por ser mulheres adultas, sexo feminino, matricular regularmente, não utilizar medicamentos que pudessem alterar os estados de humor, e ser frequente, né, nessas aulas 2 vezes por semana no mínimo. O instrumento, a gente utilizou a escala de Bloom, sendo 6 fatores: fadiga, depressão, raiva, vigor, confusão mental e tensão, sendo que para cada um desses a gente tinha 4 itens demonstrando sentimentos dentro desses estados emocionais, e dentro desses 4 itens a gente tinha scores que podiam atingir até 16 pontos, né? Sendo assim, após essa aplicação do instrumento, ele gera um gráfico no qual a gente vai demonstrar posteriormente. Após isso, a gente fez também uma entrevista semi-estruturada para saber quanto à percepção de humor dessas mulheres. A pergunta da pesquisa foi: a partir da apresentação do gráfico, ocorreu algumas alterações significativas ou não no seu estado de humor? Você atribui essas alterações ou nenhuma dessas alterações a especificamente o quê? Aulas de axé, trabalho, sentimentos, pessoas, cansaços. Aí a gente limita um pouco, mas deixa para a pessoa pensar no que seria, né? Pode passar. Procedimento da nossa coleta. A gente explicou os objetivos
o termo entre as instituições, passando pela submissão do CEP, pelo Comitê de Ética. Agendamos horários e dias para as pesquisadas e sempre relatando que a participação foi voluntária, né? Pode passar. As alunas participaram de 20 aulas regulares de março a maio, respondendo um questionário, né? A entrevista estruturada foi orientada com parte só da amostra, porque devido a alguns horários também, a gente teve uma parte da amostra para relatar como elas se sentiam, e a partir disso a gente fez a análise dessas entrevistas. A análise da entrevista o objetivo dela principal foi relacionar a articulação do referencial, da teoria, com a prática da pesquisa. Pode passar. Então a gente entra no tópico estados de humor das mulheres adultas, práticas de axé há menos de 2 meses e há mais de 1 ano. A partir disso, a gente teve alguns dados descritivos, que seriam que a gente consegue apontar no primeiro momento 2 estados, que o nosso score ele varia até 80, professora, é isso, 80, tá? Então a gente conseguiu apontar no primeiro momento, no primeiro mês da coleta, em azul destacado, os estados de humor de vigor já foram bem altos, né? Ou então acima da média 50. Já no segundo mês, a gente vê uma relação que teve um aumento desse estado de vigor, né? Nos 2 estados, nos 2 grupos de menos de 2 meses e há mais de 1 ano. Também a gente teve, a gente conseguiu apontar que a tensão e a depressão na primeira e na segunda coleta do grupo há mais de 1 ano teve uma redução. Pode passar. Com isso, a gente tem um gráfico representativo, que é a partir da escala de Bruns, a gente representa graficamente o que aconteceu, né? Pode passar. A partir disso, a gente compara e relaciona esse mesmo grupo, as pessoas com menos de 2 meses e as pessoas com mais de 1 ano de prática. A partir disso, a gente consegue notar que 2 estados destacados em vermelho, tensão e vigor, a tensão houve uma pequena queda, né? Aqui ela não se representa significativa, mas houve queda. E o vigor houve uma certa elevação também, não sendo significativo, mas a gente conseguiu identificar, né, que teve realmente uma mudança. Pode passar. Essa é a ilustração graficamente do que aconteceu nessas 2 coletas. E por último, a gente tem o último dado descritivo, que no grupo há menos de 2 meses, o estado de depressão, houve uma diferença significativa, demonstrando que realmente a depressão se torna significativa nesse grupo que pratica há menos de 2 anos, né? Há menos de 2 meses, desculpa. Pode passar. A partir disso, a gente, através da entrevista, entramos na análise do discurso do sujeito coletivo, que é um outro método que a gente utilizou qualitativamente, onde a gente descreve as ideias centrais, expressões chaves e ancoragem de cada fala das praticantes. As ideias centrais, então, seria a descrição de uma ou mais afirmações do que elas estão percebendo, os destaques e a articulação do discurso serve como figura metodológica nesse caso, né? Para a gente conseguir incorporar. E a gente entra no discurso das mulheres adultas praticantes de axé, dos 2 grupos. E essa é a forma, na metodologia, que a gente conseguiu abordar lá na pesquisa. Então, a pessoa ia relatando nas expressões chaves
o que ela estava sentindo, né? A gente tira a ideia central do que ela estava percebendo e a ancoragem serve como base de articulação dessas falas. Pode passar? A gente entra então no discurso do sujeito coletivo, onde a gente vai tirar todas as falas daquelas mulheres que foram entrevistadas individualmente e, dentro da percepção de cada uma, a gente confronta como se elas estivessem discutindo sobre o mesmo assunto, né? Seria um discurso do sujeito coletivo. Então a gente vai separar em alguns tópicos. Aqui a gente aborda uma ideia para vocês do que seria. Então, no tópico de percepção de humor, na primeira coleta, a gente faz esse discurso das mulheres coletivamente, sendo que elas não estavam falando ao mesmo tempo, elas foram entrevistadas individualmente. E aí a gente faz essa análise jogando no grupo há menos de 2 meses e há mais de 1 ano. Pode passar? Então a gente relaciona os estados de humor a partir do sujeito, do discurso do sujeito coletivo, confrontando os dados quantitativos, que são as descrições quantitativas, os valores, e os dados qualitativos, que foram as percepções através das entrevistas. Pode passar? Então a gente vai jogar numa outra metodologia também, vai representar um outro gráfico, onde primeiro a gente vai descrever quantitativamente o que elas perceberam, qual foi as alterações, o que representou, e pode passar. E logo abaixo a gente confronta, compara com os dados qualitativos, que são os discursos. Então a gente vê o que tem a relação das falas, das praticantes, com os dados que a gente conseguiu coletar. Por último, as considerações da pesquisa, né? A gente conseguiu identificar, né, que realmente as mulheres com prática há menos tempo têm um aumento do vigor, né, a curto prazo. E a longo prazo, essas mulheres que já praticam a aula, elas conseguem manter esse mesmo vigor acima da média e, consequentemente, a sua tensão e a sua depressão, ela cai durante esse período que a gente conseguiu fazer a coleta, né? Foi demonstrado. A gente pode também perceber que, através das entrevistas, as meninas relatavam que a dança servia realmente como uma terapia para elas. Então, muitas vezes as meninas saíam do trabalho, queriam fazer dança porque estavam estressadas ou problemas familiares. Então, a dança, ela gera realmente, através da música também, esse estado de euforia, esse estado de leveza que a gente consegue trazer muitas vezes após a aula também. As meninas relatavam que saíam realmente, às vezes, muito cansadas da aula, mas, contrariamente, com muita energia. Então, era um estado realmente muito gratificante para quem praticava. A gente consegue fazer a sugestão também que, lembrar que a dança pode ser uma grande aliada também, né, nas psicoterapias e, às vezes, quando são administrados também alguns farmacológicos, ela consegue também trabalhar paralelamente. A gente encontrou algumas dificuldades na literatura científica quando tinha que explicar o que seria axé, da onde vinha. Então, esses dados cientificamente ainda encontravam-se um pouco fracos em termos de literatura científica mesmo. Sugere então que esses dados sobre as influências, a TPM e também o trabalho fossem abordados posteriormente. Por quê? Porque realmente a gente viu que a TPM, as mulheres sofrem algumas alterações, então muitas vezes pode ter, a gente vê que tem relação com baixa de vigor, fadiga muito alta também, e o trabalho que realmente as pessoas se expressam no mundo de hoje
está muito estressado, então a pessoa acaba carregando esse estresse durante o cotidiano. Sugere-se também que fosse feito o mesmo trabalho, fosse abordado o mesmo trabalho, porém com um grupo sedentário, né, para saber se esses mesmos estados encontrados fossem comprovados também nesse pessoal sedentário. E foi gratificante saber que a teoria que a gente conseguiu abordar durante a pesquisa foi condescendente com a prática, né? Realmente as meninas relatavam que a gente já esperava, o que eu vim propor para a professora Tatiana, então foi uma parte bem gratificante. Então, por último, eu queria agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui hoje, falando da minha pesquisa, podendo concluir a minha pesquisa durante anos que a gente vem já pensando nessa linha da dança, que é o trabalho que eu sempre atrelei à faculdade. Queria agradecer aos meus amigos que sempre me apoiaram muito durante essa pesquisa, as praticantes das danças, né, que foi muito importante também a prática delas para que fosse efetuada a pesquisa. Também queria agradecer a todos que contribuíram indiretamente, né, com o meu trabalho de pesquisa. A minha orientadora, que foi muito paciente comigo quando eu vinha com dúvidas, pareciam ser loucuras, e ela me acalmava, né? E por último, queria agradecer novamente a banca, a doutora Georgia, a mestra Elinai, por participar e estar fazendo sugestões para que ainda possa melhorar o meu trabalho. Muito obrigado. Os pais que eram prestigiar, né? Obrigado. Bom, então, dando início a esse momento, né, vou solicitar a gentileza da banca para compor, a professora Jorge, a professora Maia, e ao Ricardo, para estar atento às considerações, né? Vou passar a palavra, politicamente, não sei, a gente vai iniciar.
acho que um bom aprofundamento na tua contextualização do problema, que traz a origem da dança axé, conseguiu passar para o leitor do teu trabalho, onde é que tu ia situar realmente, né, dentro do tema, as tuas considerações da tua abordagem. Mas dentro da justificativa, o que eu sinto falta? Do Ricardo. Né? O Ricardo que tem um grande envolvimento com a dança, que transmite isso, né? Mas que não apareceu aqui. O que faltou? O que te motivou, o que te levou, o que justifica a escolha desse tema educativo? Então, lembra que a gente fala lá na disciplina, eu falei na banca da Carol agora, e geralmente quando eu sinto a Carol foi ao contrário, ela fez toda pessoal. E aí eu considerei, né, pedir para que ela puxasse um enquadramento teórico. Quando eu faço um desafio na disciplina, ninguém consegue fazer uma justificativa pessoal, ninguém consegue fazer um parágrafo tranquilo, o segundo parágrafo começa a ficar difícil. Aí tu fez isso muito bem, tu trouxe a literatura, só que faltou justificar. Então, de repente, a minha sugestão para melhorar o trabalho, acho que até porque a gente vai ler o trabalho, te conhece, né? Acho que de repente pode sentir essa necessidade também. No referencial teórico, ele está bastante completo, só chama atenção todas as minhas considerações aqui são no sentido de sugestões, tá? Principalmente essa. Agora, a questão conceitual de atividade física e exercício físico, que no teu trabalho ela está sendo abordada como sinônimo. Então, de repente, eu chamo a atenção, nós, profissionais de educação física, devemos se defender do exercício físico. E tu define a dança como exercício físico. Né? Acho que lá no teu capítulo de introdução, ela está definida e está caracterizada como exercício físico. Né? E se assim for, de repente, abordar também no teu referencial o conceito de atividade física, que é mais amplo do que o exercício físico, e chamar a atenção para o exercício físico. No teu método, tem só um puxãozinho aí. A Tati até apoiou agora. Da apresentação das brincadeiras, dos dados que eu olhei aqui. Eu faço algumas sugestões ali no sentido de melhorar o texto, tá? Mas são só contribuições. Ali no sujeito da pesquisa, eu acho que ali merece uma pontuação um pouquinho melhor, até no sentido de reformular o texto. Lendo inicialmente, eu pensei que seriam 64 mulheres que participariam ativamente do estudo. Então, e aqui, quando tu usa sujeitos da pesquisa, tu não precisa te referir à população e à amostra. Sujeitos da pesquisa participaram todos os indivíduos. Ou, se tu fizer a opção de população e amostra, qual é o tamanho da tua população, e a partir dessa população, como tu selecionou essa amostra, quais foram os critérios, como é que tu chegou no número 17. Então, isso eu acho uma questão mais de formulação. Mas uma questão conceitual também, né? Ou sujeitos da pesquisa ou população e amostra. E que ficou, eu acho que ainda podia estar um pouquinho mais claro. Tá? Quando tu aborda o número 64, ele traz uma confusão. Eu fiquei esperando 64, depois eu quero 17. Tá? Aí o critério de seleção, né? Deixar ali tá bem colocado. E a origem do teu instrumento entrevista, eu acho que poderia só ter acrescentado, não sei se a entrevista chegou a passar por uma modalização, não. Eu acho que eles, na verdade, eles usam a mesma que você está
gráfico 2, que é a página 38, deixa eu me lembrar. Tu fez esse gráfico. Como é que chegou a ele? Fez uma média de todas as respostas de todas as participantes? Foi isso? Do grupo do Foi através primeiramente dos primeiros grupos, né? Não, no instrumento sim, mas quando tu compara os dois grupos, né, então ele foi teve uma descrição da média. Na verdade, ele pega a tabela, essa média da tabela, coloca no gráfico. Então, acho que eu não sei se aparece essa informação. Aí só perdida, que é o estado em cada É a partir da descrição do. Então, acho que ele pode só acrescentar essa informação que eu fiquei pensando, o que ele fez? Ele juntou todas as respostas, fez uma média, enfim, acho que pode só. Aqui uma sugestão também na padronização, só que ficou bem chatinho, né? Fala na fonte embaixo de cada parágrafo gráfico, elaboração do autor de 2011. Notas, elaboração dos autores de 2011. Então, padroniza. O autor, eu acho que é dos autores. Vamos junto aí, então só para padronizar. Na verdade, a fonte aqui nem é a elaboração dos autores, né? É o próprio laboratório deles. E aqui, mais uma sugestãozinha para cada gráfico que vai fazer. Geralmente a gente faz parágrafo chamado. Então, geralmente é assim que acontece em todos os trabalhos. Um gráfico, um parágrafozinho simples, né? Um gráfico com uma tabela nota seguinte, ela apresenta os dados diferentes. Apresentou o gráfico, depois a gente vai na sequência seguinte. Então, a sugestão é só apresentar esse parágrafozinho antes dos teus dados. Que ele não apareceu em todas as suas tabelas, as suas figuras ao longo do texto. E eu acho que uma das últimas considerações é essa relação dos achados do teu estudo com os achados da literatura, essa relação. Trabalhar texto
diretamente, ainda sendo o segundo objetivo, não, né? Quem lê o teu trabalho, a tua conclusão, se tu tiveres respondendo os teus objetivos, vai ficar claro, não precisa quebrar o texto, tá? É uma sugestão só. Né? Porque a professora de metodologia é bem chata, que vocês têm que responder os objetivos na conclusão, tem que responder os objetivos, mas não precisa ser assim tão diretamente, aponta o objetivo 1, 2, 3, tenta trabalhar. Agora, é a hora de pedir a pessoa, ainda que vocês reclamavam bastante, onde é que eu vou poder escrever no meu trabalho, aqui, né, na conclusão, eu não sei, a partir dos resultados, a partir até da tua vivência, do teu amadurecimento, é aqui na conclusão que aparece. Tá? E de novo, gostei bastante desse trabalho. Parabéns aos autores. Aos autores, eu acho. Né? Queria agradecer a professora Leonardo. Nós vamos, com certeza, né, se vai levar o trabalho, se vai fazer os alunos que nós vamos nos encontrar o quarta-feira, no dia da semana que vem e tal, para poder sentar e olhar para o que está tudo ok, para finalizar com chave de ouro. Acho que por isso que tem uma banda, né, poder melhorar ainda mais o trabalho, né, agora eu tenho que convidar as pessoas de aulas para fazer essas considerações. Boa tarde. Começo agradecendo mesmo no coração, porque esses momentos sempre são momentos em que a gente aprende de verdade, então não precisa fazer a verdade, porque a gente tem também uma oportunidade de conviver e conhecer pessoas, colegas, que vocês também estão a um passo, né, de se tornarem colegas. Então é muito bom participar de um momento como esse. Eu vou reforçar algumas coisas que a professora Leonardo disse, até porque é mesmo, coisas elogiosas. A gente orienta, acompanha os alunos, sabe a dificuldade que é produzir um trabalho como esse. Não é fácil e não é fácil produzir bem como você conseguiu fazer. Então, um trabalho correto, trabalhando com todos os instrumentos, um trabalho limpo, um trabalho quase sem páginas, um trabalho extenso. Então, realmente merece elogios. Pelo formato, pela maneira que conseguiu operar, com toda essa linguagem científica que ela é praticamente chinesa, né? Fazendo TCC por aí, está, e a gente anda assim, o que é isso? Não se entende nada. E aí, até a gente aprender a falar essa língua, a gente passa por um caminho bem árduo mesmo. Então, a gente passa assim, bem pelo caminho, já sabe falar esse chinês da linguagem científica, demonstrou isso. O segundo elogio que eu queria fazer em relação à escolha do tema e a maneira de desenvolver a pesquisa, porque também quando a gente vai acompanhando os trabalhos, a gente vai vendo temas repetitivos, métodos repetitivos, análises repetitivas. Então, o trabalho é bastante original, tanto no tema quanto na maneira do método, na maneira de análise. Isso eu acho que é um dos pontos principais para a gente analisar em relação ao trabalho de pesquisa. É uma ousadia de alguém que está fazendo pesquisa pela primeira vez, porque é muito mais fácil repetir, fazer o que já é seguro. Então, e fazer bem o mérito. Então, merece muitos elogios por isso também. Eu acho que só esse fator já justificaria a tua aprovação aí com bastante mérito. Então, não precisa se preocupar com nada que eu vou dizer agora, que são só perguntas. Para mim, merece muito mais elogios que críticas. Eu vou concordar com a professora Leonardo em relação à introdução. A gente tem dois momentos para se mostrar dentro do trabalho de pesquisa. Uma introdução e o outro é as considerações finais ou conclusão. Acho que aqui pode aparecer um pouquinho mais. Né? A tua introdução, em certos momentos, apesar do texto é muito coerente. A gente sabe que é difícil montar um texto coerente. Às vezes a pessoa está escrevendo, começa falando que é amarelo, em seguida já fala que é azul, a gente não entende o que a pessoa está dizendo. Você escreve de uma maneira muito coerente. Mas ali, essa introdução, você ficou tão escondido que ela ficou quase todo lá na edição de literatura. São citações, autores. Então, ali
dos autores, né? E aí eu não utilizei a justificativa de forma pessoal. E essa questão da influência, eu entendi que quando é uma análise, é algo mais aprofundado, né? Ler o tema, o objetivo, a análise. Então, como é aprofunda, ele pode criar as influências, mas são leituras, né? É só para colocar na minha percepção como leitora, né? Eu faço outra relação, mas tudo isso não. Relação com termos semelhantes só para, de repente, outro leitor está mais próximo lá do estudo experimental, não vou lá mais chegar com o estudo experimental, é só uma sugestão. Eu também fiquei assim pensando um pouco, isso aqui também isso é só uma classificação, não existe um padrão, cada um pode interpretar de uma maneira, e eu vou só dividir a minha interpretação, não prejudica de maneira nenhuma o trabalho. No momento de caracterizar a pesquisa, eu pensaria um pouco mais se essa pesquisa realmente ela é prescritiva e se ela é exploratória. E se você é um pesquisador que ainda precisa fazer um estudo exploratório sobre isso. na verdade, o descritivo, para mim, assim, eu não consigo responder. Eu acho que ela não é descritivo, mas ela ficaria nos exploratórios de questão. Porque quando eu pensei para participante, que aí foi assim, que ele é um professor, ele interfere, né? Mas aí eu entendi que também, ou poderia ir para causar comparativo, poderia ir para a gente pensar. A gente sabe muito bem que isso aqui coloca a gente sempre numa sinuca, até quem vai fazendo o TCC, ele não escreveu. Como que eu vou classificar isso? Colocar numa caixa. Então, colocar a gente sempre que caixa eu ponho, né? Sempre deixa a gente em dúvida. A gente já esperava essa Aí eu falei assim, não, aí eu revisei esse sample estratégico, porque eu acho que a pesquisa de campo cabe mais por ser uma amostra pequena, por ele não poder generalizar, mesmo ele aprofundando as relações com o antiquário, ele não tem uma amostra pequena. Então, assim, difícil colocar ele dentro de um outro formato, uma amostra certa, porque daí se cai só no diagnóstico. Talvez pensar um pouco mais, o outro autor está muito baseado no Gil, né? Eu reli o Gil, até nessas classificações também, mesmo que ela é texto, eu não classificaria assim, né? Mas a gente sabe que isso é sempre complicado, né? Às vezes a gente faz um desenho que não se encaixa, e a gente pode fazer é só dividir uma em outra. nós estávamos no final dessa questão. Mas também não causa problema nenhum, cara. Mas acho que é bem importante porque é um elemento que ficou De novo, eu tinha anotado aqui como um ponto muito positivo e você não só pesquisa análise quantitativa apoiada por uma análise qualitativa, até porque tem pouca literatura na área que você está estudando, então achei uma ótima opção. Eu fiquei pensando aqui nos critérios de inclusão da amostra. Se vocês pensaram, por exemplo, monitorar em pautas das alunas, se perdeu, eu não cheguei a fixar isso na leitura, não sei se está aqui, se eu passei rapidamente. Não, mas a gente não comprografia com essas coisas. Talvez incluir, né, que foram os critérios de inclusão, ou de exclusão, não sei se vocês acham. Isso está já na apresentação das discussões dos resultados, né, na evolução. Tem coisinhas assim que também são coisinhas normais, mas é só para revisar, por exemplo, na hora de citar siglas, adotar um padrão. Tem momentos, por exemplo, que você vai citar lá
E aí, lá nas suas considerações finais, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque a minha dissertação no mercado foi sobre menstruação e exercício físico. Tá? Existe muita diferença relacionando menstruação, TPM, exercício físico, atividade física. A Quedera se recomendou ali estudos futuros envolvendo essa relação. Quer dizer, na verdade, tem muito. A gente sabe que pelo tempo de desenvolvimento desse seio não ter aparecido, talvez lá no final, não deu tempo de avançar. A gente nem esperava que fosse ser tão citado, por isso que a gente não botou no corpo da pesquisa. Isso é tudo bem, não tem problema. Mas assim, talvez ele escreveu um pouquinho isso aqui, né? Só dizendo que vocês deram uma olhadinha que tem muitos estudos, até tem uma olhadinha. Eu acho que isso pode ser um caminho, talvez, para essa A justificativa que você coloca aqui, aparecer, destacar no final do trabalho, não houve um aprofundamento para fazer isso Mas é efetivamente, né? deixa eu ver o que mais aqui. É um assunto polêmico esse. Tá? Eu fiquei também pensando agora, principalmente quando eu fiz a apresentação, se o fato de na entrevista, no roteiro de entrevista, a gente citar alguns fatores, se não direcionar um pouquinho para a pessoa falar daqueles fatores e não falar de outros. Essa parte aqui, vocês vão entrar numa polêmica danada, até se existe ou não deveria. Mas a gente deixou, a gente conversou antes, eu e a Tatiana, para que se as pessoas não conseguissem falar, a gente explorava um pouco do que poderia ser essas. Sim, Mas também não acho graça, né? Acho que é um recurso de memória que a gente usa, comum, mas sempre fazer essa pergunta e essa relativização do trabalho, talvez olhar para algumas falas, né? Dá uma olhadinha e ver se aquilo que vocês citaram não apareceu mais dele. Vocês podem só fazer observando se os fatores citados apareceram mais, então fica em dúvida, você questiona assim, né? Talvez fazer um estudo com teste não citando como isso aconteceria. Né? Foi só uma dúvida, mas todo mundo também passa por essa cirurgia. E eu acho uma contribuição muito importante que você tem começando a fazer como pesquisador produzir mesmo alguma literatura que eu já vejo no seu trabalho, uma produção, sobre a dança axé. Eu trabalho com as atividades rítmicas, que é a Carla falou, minha aluna, e eu tive um grupo de alunos que a gente faz uma amostra, vocês todos passaram por isso, e agora começamos a trabalhar com históricos da modalidade de dança escolhida para apresentação, ficar simplesmente uma sequência de passos. E um grupo escolheu justamente o axé. E ficou muito evidente que é pouco material, não tem material acadêmico. Então, essa área é uma área realmente muito carente do desenvolvimento de uma literatura científica, uma pesquisa histórica mesmo, uma linguagem mais culta, mais material. Então, eu acho que é algo que talvez nos seus futuros livros você possa sugerir. Um outro olhar para essa modalidade, um olhar acadêmico mesmo. Eu acho que isso é uma condição que o trabalho já começa fazendo que você mapeia um pouquinho, fala dessa modalidade de dança também bastante positivo. Vou usar depois a versão final, eu vou pedir, porque eu vou editar a disciplina até para a leitura dos alunos. Tá? Se você permitir falar. Então, era isso, parabéns. Acho que você tem mão para pesquisador. Segue em frente. Obrigada, senhora. Bom, para ser breve, tá? A gente sempre fala, acho que a relação de orientador e orientador é uma relação muito íntima, assim, no sentido de troca, de direção e tal. E o cara pegou duas páginas, é muito difícil, como né? Aí o cara ficou numa situação de estresse, antecipadamente.
nos Estados Unidos, que a gente vai trabalhar com a comunicação internacional, nacional, e tem condições, quero revisar contigo essa parte do discurso, que dá para destacar mais algumas falas de questão pré-menstrual, da dança axé, que é a essência do seu trabalho. Você quer falar da dança, no sentido da dança, como se está emocionante. Tem algumas falas aqui que a gente pode destacar, e com certeza o nosso objetivo não vai se repetir no próximo semestre, a gente deixar um artigo para continuar, que você continue. Eu acho que isso demonstra a qualidade como profissional na área prática e também olhar consegue transmitir nossa prática profissional, já pela fala a gente vê de forma subliminar, a fala delas relatando as suas emoções de uma forma muito rápida, então teve um vínculo seu que é interessante destacar no médico também, para a gente valorizar. Obrigada, Ricardo. Agora eu vou pedir, agradecendo, dando pedir uma licença para a gente poder finalizar a nota, né? E depois a gente chama você de volta. De junho, de 2011, às 17 horas, no auditório cheio da Unidade Pedra Branca, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso de Educação Física e Esporte como requisito final para aprovação da disciplina de estágio supervisionado de Educação Física e Esporte. A banca foi composta pelos seguintes professores: Tatiana Marcela Mota, Elinai Santos Freitas Schutz e Georgia Maria Ferro Benetti, sob a presidência do primeiro. O trabalho de conclusão do curso tem como título Viver para Dançar, Dançar para Viver, um estudo sobre a prática da dança axé e suas influências nos estados de humor em mulheres adultas. Após a apresentação do trabalho e considerações da banca, o acadêmico obteve a seguinte nota: 9,7. Aos 18 horas e 10 minutos, ou mais, foi lavrado o presente ato encerrada a sessão, que vai assinada pela banca e de Ricardo. Obrigada, Tá.